Oi gente, tudo bem? Muitos de vocês me perguntaram sobre a minha application, sobre como aplicar para os Estados Unidos e pediram um passo a passo de todo o processo. E eu decidi gravar esse vídeo para fazer um panorama da application e tentar guiar vocês com muitas referências que eu usei na minha application e que vocês podem usar na application de vocês. Então vamos lá! Uma boa forma de começar é definindo uma application. E eu gosto de definir a application como um grande relatório. Então pense em você mesmo como um resultado de todas as coisas que você fez nos anos anteriores. Então, as atividades que você participou, o que você desenvolveu, o tanto que você estudou na escola, as línguas que você sabe fazer, as coisas que você praticou. Então tudo isso é resultado de todo esse investimento de tempo que você fez. E pensa também no que você quer fazer a partir de agora. Então, talvez você queira se tornar um médico, um professor, um pesquisador, um escritor. E todas essas coisas também vão demandar muito esforço e investimento de tempo. Então, eu gosto de pensar a application como um relatório disso tudo. É quando você chega e mostra para as universidades o que você investiu seu tempo durante a sua vida escolar e o que você quer fazer a partir de agora naquela universidade. E para fazer isso, você vai precisar falar sobre notas, sobre atividades extracurriculares. É importante que outras pessoas falem sobre você também. Você precisa mostrar suas condições financeiras e todas as coisas que te caracterizam como pessoa. É por isso que a application aqui nos Estados Unidos é mais complexa do que no Brasil. Então não é apenas uma prova que você faz, eles tentam te avaliar de forma holística e é por isso que ela é esse grande relatório. Um ponto importante da application são as notas. Então as universidades querem saber o quanto que você se dedicou durante o seu ensino médio, ensino fundamental no Brasil ou em outro lugar que você tenha estudado. E eles vão querer saber a sua nota. Um ponto importante aqui é que não é apenas nota absoluta, não é só o valor ali X, sabe? Eles pedem sua nota em relação aos alunos da sua sala, da sua classe. Eu acho isso muito importante porque a nota absoluta sozinha não diz nada. Então, um aluno do Nordeste, comparado com o aluno do Sudeste, podem ter notas variadas. Isso varia de acordo com vários fatores da própria vida dele, da educação, de onde ele estuda, de como ele estuda, de qual material ele estuda. É importante fazer essa comparação local, assim, com quem está na sua sala, que está no mesmo ambiente que você está. As universidades americanas querem ver um bom rendimento, mas se você está começando agora o ensino médio, ou se você ainda está estudando no ensino médio e você está disposto a aplicar, elas também gostam de ver crescimento. Então, caso suas notas ainda não estejam tão boas, assim, caso a sua posição em relação aos outros alunos da sua sala ainda não esteja tão boa assim, você pode correr atrás e procurar desenvolver, e eles gostam de ver esse crescimento, sabe? Eles gostam de ver que você está crescendo. Esse é um ponto importante. Além disso, há também as provas padronizadas, assim como no Brasil. Ao invés do Enem, a gente faz o SAT ou ACT, que são duas provas que servem para o mesmo fim, mas que são diferentes em alguns pontos. Eu vou deixar aqui o link das duas empresas que fazem essas provas, onde vocês podem procurar informações como o preço das provas, onde elas são aplicadas, quando elas são aplicadas, como você pode fazer, como se preparar, livros preparatórios e tudo mais. Mas acho que a dica importante para deixar aqui é como se preparar para essas provas. É óbvio que você tem que conhecer o sistema da prova, como ela funciona. Então, ler o site das provas, procurar livros preparatórios, estudar, se preparar, fazer simulados é bem importante. Mas eu gostaria de ressaltar a escrita, assim, foi uma coisa que me ajudou muito. Então, parece que não ajuda, né? Porque, assim, você não tá praticando, mas eu acho, assim, uma coisa que suplementa seu estudo é escrever em inglês. A leitura é uma coisa que te ajuda demais, mas eu acho a leitura um pouco passiva. Então, você tá lendo, tá aprendendo, mas tá só observando algo que alguém já produziu. Na escrita, não. Você tem que produzir algo. Então, você tem que se obrigar a criar algum conteúdo, sabe? E esse processo eu acho que te faz aprender muito mais. Pelo menos aconteceu isso comigo. Eu escrevi bastante coisa em inglês e sem querer estava me preparando para o processo. Depois percebi que eu tinha crescido muito o entendimento da prova, a leitura de inglês. E continuei fazendo isso porque eu vi que dava muito resultado e faço isso até hoje. Além disso, também temos o SAT 2, ou SAT Subject Test. O SAT 1, que é o que eu acabei de falar, ele foca muito mais em inglês e matemática. No caso do ACT, talvez tenha algumas diferenças, eu não fiz SAT, não conheço direito, mas o SAT 2 é focado em matérias. Como funciona? Você seleciona algumas matérias que você quer fazer, matérias que você gosta, matemática, física, química, enfim, você escolhe e você vai fazer a prova daquela matéria. Existem também livros preparatórios para aquela matéria e, de forma geral,
o que a gente estuda no ensino médio no Brasil já te capacita para fazer a prova ou até mais, assim. Em termos de exigência, eu acho que no Brasil estamos muito bem preparados para encarar essas provas. Eu também vou deixar o link delas aqui em algum lugar para vocês pesquisarem e saberem como funciona cada prova e como se preparar para cada uma delas. Além disso, as universidades americanas vão querer saber se você está bem preparada para se comunicar em inglês. Então é uma parte muito importante de morar nos Estados Unidos. Tem uma prova chamada TOEFL IBT. Eu acredito que algumas universidades podem aceitar outras provas de proficiência, mas o TOEFL IBT é o mais aceito, então o mais recomendado, é o que há mais informação sobre ele, mais artigos, textos, histórias de pessoas que fizeram. Então é o que eu recomendaria fazer também, é o que eu fiz. Vou deixar o link aqui do TOEFL IBT para vocês clicarem e, enfim, pesquisarem mais sobre a prova. Mas basicamente é a mesma coisa que o SAT em termos de inglês. Então, no SAT você vai ter algumas sessões de inglês, e o TOEFL também pede leitura, pede escrita, pede um pouco de fala e de audição também. Eles têm algumas sessões que você precisa ouvir algumas falas e responder perguntas com base nisso que você ouve. Mas de forma geral, se você completar o livro preparatório da empresa ou outros livros preparatórios para a prova, você está muito bem preparado para fazer a prova, porque eles preparam de verdade. Eu completei o livro e, assim, eu me senti muito preparada, porque tem vários exercícios super repetidos que você pode fazer. Também há alguns livros online, dá para baixar na internet. Eu lembro que eu baixei um desses livros. E, enfim, é material acessível para vocês se prepararem para o TOEFL, com certeza. Em termos de atividades extracurriculares, tem uma seção no Common Application, que é uma plataforma online que você se inscreve como se fosse o SISU, e você lá vai colocar suas informações. É um grande formulário. Algumas universidades não usam Common Application, ou usam plataformas próprias, ou usam mais de uma plataforma. Você pode escolher. Isso também é uma coisa que é importante entrar no site de cada universidade que você quer aplicar e ver o que cada uma delas quer de você. Algumas vão ter plataformas próprias, outras vão ter plataformas comuns, como o do Common Application, e aí você olha no site delas e se guia por aí. Mas a grande maioria usa Common Application. E é por isso que é a que a gente mais fala e mais usa, né? É a Common Application. Avião, passando. Atividades extracurriculares, então, voltando. Numa das sessões do Common Application, você vai precisar falar sobre atividades extracurriculares que você fez, principalmente durante o ensino médio, o quanto de tempo que você dedicou para cada uma dessas atividades, o porquê que você fazia, se você teve destaque ou não nessas atividades, o que te fazia praticar essas atividades. E você vai ter muito espaço para falar sobre isso também nas essays. Então, quando pensar nas atividades que você vai mencionar, ou até alguma que você queira começar a fazer agora, a depender de em que ano você está no ensino médio, enfim, é muito importante pensar naquilo que você realmente gosta de fazer e que te caracteriza de alguma maneira. Não é tão fácil pensar naquilo que você realmente gosta de fazer. Às vezes você gosta de muita coisa, ou às vezes você simplesmente ainda não encontrou qual é a coisa que você quer fazer pela sua vida, ou algo que realmente te identifique. Isso também você pode mencionar lá, mas eu gosto de mencionar isso porque às vezes a gente pensa que, tipo, para aplicar para a universidade americana tem que ter um perfil já desenhado. É aquele aluno que tem 2 milhões de Olimpíadas científicas, ou é aquele aluno que fez tal coisa. Não, isso não existe, assim, sério. Eu achava isso no começo, mas depois eu apliquei 2 vezes, né? Então na minha primeira application eu fiz cometi esse erro de tentar me moldar ao perfil perfeito do aplicante. Mas na segunda application, vendo esse erro e vários outros erros que eu cometi na primeira vez, tentei mostrar a minha identidade mesmo, sabe? Fazer coisas que eu realmente gostava de fazer, investir tempo nas coisas que importavam pra mim e falar sobre essas coisas durante o processo. Então, quando vocês forem pensar em o que vocês vão mencionar nas atividades e o que vocês vão mencionar nas essays também, é muito importante ter isso em mente. Pensem e reflitam muito sobre o que você realmente importa. E aí, pra falar sobre isso, tem um vídeo que eu gravei com o Gustavo Torres. Ele é um outro brasileiro que tá aqui em Stanford, aplicou ano passado, é freshman assim como eu, é calouro assim como eu, e a gente fala sobre essay. E o que a gente fala lá sobre essay também vale pra atividade extracurricular. Então, se vocês querem saber muito mais sobre essay e atividade extracurricular em termos de o que é importante mencionar, cliquem nesse link que eu vou colocar por aqui, que a gente fala sobre isso no canal do Gustavo. E sigam também o canal do Gustavo, porque ele vai falar semanalmente sobre application. Então tem um vídeo falando sobre provas, o SAT, dicas de pessoas que quase fecharam a prova ou fecharam a prova. Então tá muito legal o canal dele também. Mas voltando,
Não comecem a fazer uma atividade que vocês acham que o Admissions Officer, que o cara lá vai ler e vai gostar e por isso vai te aceitar, sabe? Não tentem se moldar a um perfil de aplicante. Isso acontece muito, as pessoas pensam que só quem passa é o perfil perfeito, sabe? Mas não existe perfil perfeito, sério. E falando sobre isso nas essays, né? Pra reforçar, você vai ter um espaço grande, são várias essays. Tem uma essay principal que se chama Personal Statement, que é como se fosse uma carta pessoal falando sobre algo que você se importa ou que você acha que é importante mencionar na sua application, algo que te identifique de alguma forma. E existem redações suplementares, que são redações que as universidades pedem. Então, cada universidade tem essa possibilidade de pedir redações específicas para vocês, pediram para mim, e você também tem que escrever essas redações, todas em inglês. O tamanho varia muito de universidade para universidade, de essay para essay. Eu lembro que aqui em Stanford eu tive que escrever 3 redações pequenas, 250 palavras cada uma. Então, assim, isso é uma coisa que varia muito. Mas, de forma geral, a dica é a mesma, assim. Reflita sobre quem você quer passar na application. Reflita sobre as coisas que te importam de verdade, assim. O que você realmente valoriza, sabe? Aquilo que te caracteriza, sabe? Pensa nessas coisas, assim, que te identificam. Falem sobre elas na application de vocês. Além disso, é importante também que outras pessoas falem sobre quem você é. E é aí que entra o papel das cartas de recomendação de professores e de coordenadores. A carta dos professores é uma forma que a universidade tem de saber como é você academicamente. Então, como você se porta na sala de aula, como é seu comportamento, o quão bem você vai, o quanto que você se esforça, como é o seu perfil, as perguntas que você faz, enfim. Quem é você como aluno? Ninguém é melhor para falar sobre isso que um professor seu. E um professor seja próximo de você, que você tenha alguma relação um pouquinho mais próxima do que apenas ir para aula e fazer provas, sabe? Então, eles pedem um número variável de cartas, mas a média geralmente roda ao redor de 2 cartas, de um professor de exatas e outros de matérias mais humanas ou biológicas. E o professor tem aquele espaço livre para falar sobre você e para dizer quem você é como aluno, quanto que você se esforça e por que a universidade deveria te aceitar como aluno, sabe? Além disso, tem também a carta do coordenador, que é uma pessoa que também vai falar sobre você como aluno, mas principalmente como pessoa, eu acredito, porque o coordenador não te vê na sala de aula tão diretamente, ele vê a sua relação com os outros alunos, com os professores, com os funcionários, com a escola em geral. Então, o coordenador pode falar de você como uma pessoa. Isso é importante porque aqui nos Estados Unidos, a grande maioria dos alunos mora no campus. Então, você não é só um estudante que faz provas e faz aulas e faz atividades. Assim, você é um residente da universidade. Então, eles querem saber quem é você como pessoa para poder considerar se você pertence àquela universidade ou não. É um outro ponto. Aqui, uma observação muito importante é tentar dar exemplos mais claros e específicos possível. Assim. Imagina que tem alguém lendo uma carta sobre você, a pessoa nunca te viu na vida. Então, para saber quem você é, o quanto mais detalhado for o exemplo, for aquela carta, melhor. Porque a pessoa poder avaliar, sabe, aquilo que está escrito. Então, perguntas que você fez, projetos que você desenvolveu, como você desenvolveu, táticas que você utilizou em atividades, em pesquisas, em coisas, enfim. O que for, sabe? Mas o mais específico e detalhado possível, eu acho importante mencionar isso, porque o quanto mais claro for para a pessoa que está lendo, mais ela vai conhecer sobre você e melhor ela vai poder avaliar a sua candidatura. Então, quanto mais específico, melhor. Isso é bem importante. E para finalizar, os formulários, né? Na minha opinião, os formulários são os meios pelos quais você vai enviar esse relatório. Então, você vai entrar na internet, nesses formulários que eu já citei no meio do vídeo, como na application ou outros formulários, e você vai preencher as informações lá. É como se fosse o SISU, sabe? Mas mais complexo do que o SISU, porque é nesse formulário em que você escreve suas redações, é nesse formulário em que você menciona quem serão os seus professores que vão escrever sobre você, enfim, é como se fosse, é o grande meio em que você vai enviar seu application, esse relatório seu. Mas é bom falar sobre esse formulário, porque muita gente me perguntou sobre as bolsas de estudo. E aqui tem uma observação muito importante. Existem vários tipos de bolsas de estudo aqui nos Estados Unidos. Então, existem as bolsas sobre necessidade financeira, existem as bolsas de mérito e, enfim, existem universidades que dão bolsa sem que isso afete sua candidatura. Existem universidades que dão bolsas e isso afeta a sua candidatura. Então, isso varia bastante. Por exemplo,
As que não afetam sua candidatura são as chamadas need blind. Elas não se importam se você precisa ou não de bolsa, porque elas têm dinheiro suficiente para dar a bolsa para quantos alunos elas quiserem dar, sabe? E as universidades que não têm tanto dinheiro assim, ou que por alguma política não dá tanta bolsa assim para alunos internacionais. E se você precisar de bolsa, aquilo vai ser um ponto a mais a ser considerado na sua application. Mas enfim, de forma geral, as universidades que dão bolsas para alunos internacionais vão pedir que você preencha um formulário online ou alguns formulários online falando sobre suas condições financeiras. Então, basicamente, você vai ter que falar se você trabalha ou não, o quanto você recebe e como você gasta esse dinheiro. Eu fiz isso com meus pais, eu não trabalhava de carteira assinada na época, ainda não trabalho, mas eu enviei um relatório sobre os ganhos dos meus pais e o quanto a gente gastava todo mês, enfim, pelo ano, com todo tipo de gasto possível, alimentação, vestimento e tudo mais. E com base nesse relatório, nesse meu relatório que eu fiz, as universidades podem calcular o quanto que eu poderia contribuir para a minha educação. Então as bolsas, elas variam de pessoa para pessoa até na própria universidade. E variam de pessoa para pessoa, de universidade para universidade. Então no meu caso, eu recebi 2 bolsas de mérito e algumas bolsas de necessidade financeira. E as bolsas de mérito e de necessidade financeira eram diferentes entre si, a depender da universidade. Inclusive os motivos eram diferentes, no caso das de mérito. Então, isso tudo varia, mas para você aplicar para essa bolsa, é importante você saber quais universidades você quer aplicar, é importante você saber se elas te dão ou não bolsas, que tipos de bolsa elas te dão e preencher os requerimentos que elas vão pedir. De forma geral, os requerimentos serão estes: um formulário e informações sobre as suas condições financeiras. Bem, de forma super geral, um panorama sobre application pode ser este: notas no seu ensino médio, SAT, provas padronizadas, TOEFL, cartas de recomendação de seus professores e coordenadores, as artes que você precisa fazer, as atividades extracurriculares que você fez durante sua vida e o que você ganhou com essas atividades extracurriculares, formulários com informações financeiras suas e de suas famílias e diversos formulários que é onde você pode colocar todas as informações e enviar para as universidades. Mas existem muitos detalhezinhos em cada uma dessas coisas e é por isso que eu vou dar aqui várias referências para vocês procurarem informações sobre isso e poderem se guiar durante o processo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o Prep Course, que é um curso da Fundação Estudar e é muito legal para quem ainda está descobrindo coisas sobre application, para quem ainda está começando nesse processo. Então, ele vai te dar um grande panorama com vários links, várias referências sobre application e eu acho muito legal que você faça. Eu fiz esse curso. Para quem ainda está descobrindo a application, quem ainda está um pouco perdido no processo, é super normal. Eu acho que esse curso vai ajudar muito. Depois disso, a Fundação Estudar também tem uma iniciativa chamada Estudar Fora, que é um site, um portal com várias informações sobre bolsas, provas, enfim, várias oportunidades para quem quer estudar fora. Então, não só Estados Unidos, também tem oportunidades para quem quer estudar em outros países. Então, eu super indico vocês seguirem Estudar Fora, seja no Facebook ou por e-mail, eles também enviam coisas para e-mail. Então, sigam Estudar Fora. Entrar em contato com a Fundação Estudar, seja pelo Estudar Fora, seja pelos outros canais que a Fundação oferece, como programas de mentoria e diversos workshops e várias coisas, também é super importante. Então, o próprio site da Fundação é uma outra fonte de muita informação de qualidade que eu super recomendo que vocês sigam e acompanhem. Além disso, há também o Education USA, que é uma iniciativa do governo americano em vários países do mundo. Eles financiam uma application de alunos que não podem pagar pela application e podem ajudar bastante também as pessoas que foram selecionadas. Então, vale muito a pena você dar uma olhada no site deles e pesquisar mais sobre como funciona esse processo, se vocês podem aplicar ou não e se vai valer a pena aplicar ou não para vocês. De forma geral, eu super recomendaria aplicar. Além disso, tem o BSCUE, que é BSCUE, que é um grupo no Facebook de alunos brasileiros que ou estudaram, ou estudam, ou querem estudar nos Estados Unidos. Então, eu já fui o aluno que queria estudar, agora sou o aluno que estou estudando e também sou mentora do BSCUE. Então, eu fui mentorada no ano passado, meu mentor, o Guilherme, foi do BSCUE e me ajudou muito. É uma mentoria gratuita, a pessoa tem um contato direto com você e, no meu caso, super funcionou e foi super importante na minha application. E, além disso, é um espaço super aberto que você tem para fazer perguntas e ler perguntas e avaliar respostas. Enfim, entrar em contato com pessoas que passaram pela situação que você está passando ou vai passar
e aprender dessas experiências, sabe? Então, super, super recomendo o Biscuit. Também tem o canal do Gustavo, como eu falei. Tem esse meu canal. Tem o canal da Vitória Jalovitsky. Ela é uma aluna de Harvard. Ela grava alguns vídeos sobre a experiência dela em Harvard, coisas bacanas que ela faz. Então também tem o canal da Vitória. Eu vou colocar o link aqui em algum lugar. E no mais, tem todos os links de todas as provas que você vai precisar fazer. Então o link do College Board pro SAT, pro SAT 2. O link do TOEFL, pro prova que você precisa fazer pro TOEFL. O link dos formulários financeiros, que geralmente começa com o CSS, que eu vou colocar o link aqui em algum lugar também. E o link da principal plataforma, que é a Common Application. Então, esses são os principais links que vocês vão precisar clicar e aprender. Então, clica em todos esses links, enche seu computador de abas, porque todos esses links são muito, muito importantes. É importante que você saiba e leia informações sobre esses sites e para poder passar pelo processo de application. Mas em termos de um passo a passo, como fazer, como se guiar pelo processo, eu super, super, super recomendo o curso da Fundação Estudar como um primeiro passo. E os projetos de mentoria, né, que tanto a Fundação Estudar quanto a Education USA e o Biscuit oferecem. Então, também vou colocar o link deles aqui, vocês podem ler mais sobre eles, aplicar ou não, enfim. Procurar o máximo possível de ajuda que estiver possível. Existem algumas empresas que também fazem processo de mentoria pago. Eu não utilizei, então eu não posso falar sobre eles, mas eu acredito que seja muito, muito legal. E existem algumas que dão bolsas também. Então, acredito que no processo de se inteirar mais sobre a application e tudo mais, você vai acabar descobrindo empresas que fazem esse processo e vocês podem avaliar ou não se vale a pena, enfim, pagar ou não sobre esse preço. Mas eu queria só mencionar que também existe gente que trabalha com isso e vale muito a pena. E outra coisa, existe uma empresa chamada Rio Dux, que, nossa, é muito, muito bom. Eu tive contato com a Nicole Dux, que é uma das criadoras, enfim, desse instituto. Agora ela não tá mais trabalhando no Rio Dux, mas assim, ela é uma super fonte pra application, sabe? Então entre em contato também com a Nicole, super recomendo falar com ela. Ela me ajudou muito no meu processo, então é uma outra super referência que eu dou para ajudar a passar pelo processo e passar bem pelo processo. No mais é isso, eu espero que tenha ficado tudo claro nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês cliquem nos links, porque nossa, eles ajudam de verdade, me ajudaram muito. Eu fiz todo o meu processo com esses links, com essas referências, então minha experiência pessoal mostra que eles valem super a pena. E muito obrigada por seguirem o canal, enfim, vou tentar fazer mais vídeos sobre esse processo, coloquem perguntas de novo, eu estou usando as perguntas de vocês para saberem o que vocês realmente querem saber querem que eu fale. E no mais é isso. Obrigada, sucesso na application de vocês e até mais.